Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 20. João 20. A gente sabe quando o Espírito Santo está trabalhando na igreja, porque já tem alguns domingos, e isso não é raro acontecer, que o pastor Ronald copia a minha mensagem. Eu chego de manhã para o culto e ele prega o que eu vou pregar, e não tem graça. Mas a gente sabe que é o Espírito Santo trabalhando, porque a gente nem se viu essa semana. João, no capítulo 20, dos versículos 19 a seguir, nós vamos ler alguns versículos. Eu sei que todos aqui leem a Bíblia todo dia, mas a gente lê um pouquinho no domingo também. Todos acharam? Podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoardes os pecados lhes serão perdoados, ou lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Podeis assentar. Estamos felizes de podermos estar aqui na presença de Deus uma vez mais. Mais um domingo. Eu quero, antes de começar a palavra, só anunciar aos irmãos que o nosso próximo encontro de homens será no dia 20 de maio. Uns irmãos aí me falaram assim: o senhor avisou na última hora. Estou avisando um mês antes para não ter problema. Então anota na agenda aí, irmão. Glória a Deus. A irmã Janaína gosta. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra que nós lemos, ela é sequência daquela que nós lemos domingo passado. Se você se lembrar, nós lemos Lucas capítulo 24. Jesus havia morrido e foi sepultado. E no domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao seu sepulcro para ungirem o corpo. Mas quando chegaram lá, não encontraram o corpo de Jesus. Encontraram, em alguns evangelhos dizem um anjo, outros dizem 2 ou 3, não importa. Os discípulos disseram que elas haviam visto alguns anjos. Mas a verdade é que aqueles anjos, ou aquele anjo anunciou que elas estavam buscando um morto ou um vivo dentre os mortos, que Jesus não estava morto, mas que ele estava vivo.
Jesus aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, conversa com eles, discorre as escrituras para eles, de tudo o que havia que acontecer, começando em Moisés e terminando nos profetas. Agora, ele não está mais lá, ele some da casa deles, eles correm de volta para onde esses apóstolos, esses discípulos estavam e chegam aqui, nessa reunião aqui. E eles estão lá todos atemorizados, conversando entre eles. A Bíblia diz que eles haviam se trancado dentro de uma casa. E João, ele é muito claro, as portas cerradas, fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus. Aqui, nós começamos observando o quanto contradizente, a contradição daquilo que Jesus havia ordenado e daquilo que eles estavam fazendo. Jesus tinha aparecido e dito: ide, portanto, e fazei discípulos. Mas agora eles estão fechados, eles estão com medo e se ajuntaram naquele lugar. Mas Jesus chegou ali. Jesus chega para dissipar todo medo, para dissipar todo temor, e entra no meio deles e os saúda com paz. Paz seja convosco. Olha, isso pode parecer coisa de pregador, mas eu não sei como você chegou aqui hoje. Hoje pela manhã eu cheguei aqui meio cansado, eu cheguei aqui meio desanimado. A semana foi pesada, apesar de tranquila, mas espiritualmente foi um pouco puxado. E eu cheguei aqui pela manhã hoje meio que arrastado. Parece que o culto da manhã estava indo de arrasto, mas nós entramos para adorar a Deus. E nós entramos na presença de Deus. E eu me lembro que nós começamos a cantar e cantar, e o louvor, ele vai entrando no coração e a presença de Deus vai se fazendo presente. Você pode ter chegado aqui de arrasto hoje. Alguém pode ter te tirado da cama e dito: vamos, né, André? Vamos. Eu sei que ontem o dia foi difícil, que a noite foi pequena, né? Você dormiria mais umas 12 horas, mas é hora de adorar a Deus. E nós chegamos aqui. Eu não sei se você está sentindo a presença dele, mas Jesus está aqui. E ele diz: paz seja convosco. E a paz, ele disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. A paz de Cristo, a paz que a presença de Jesus nos traz. O apóstolo diz que ela traspassa todo entendimento. Eu estava triste e não tem motivo nenhum para eu estar alegre, mas a presença dele me traz paz, me traz paz. Paz seja convosco. E ele se apresenta, porque talvez eles ainda estivessem duvidosos. Ele mostra as mãos e mostra os pés. E João diz assim: olha, ele mostra as mãos, mostra o lado. E aí acho que uma alegria tão grande invadiu o coração deles, que João escreve assim: e eles se alegraram vendo o Senhor. Não importa como foi o seu dia, a sua semana, o seu mês, como tem sido a sua vida até agora, se você entrar na presença dele de coração, a alegria, na presença dele, a abundância de alegria. Eu me lembro do salmista:
se arrastando, sendo perseguido no deserto. E ele entra no templo do Deus Altíssimo, lá no deserto. E um dia eu estava lendo o Salmo, não me lembro o número, mas é quando Davi está sendo perseguido por Saul. E ele diz assim: eu entrei no templo do Senhor. E eu falei: como? Ele está sendo perseguido, se escondendo em caverna, fugindo do rei para não ser morto, afligido. Mas ele entra no templo do Senhor, porque o templo do Senhor é onde você está, é onde você clama, é onde você chora e pede a presença dele. Ele chega, e onde ele chega vem a paz dele junto. Ontem eu ouvi o testemunho de um moço meio de relance assim, né? Eu tenho um amigo que ele não consegue ficar quieto um minuto. A gente está trabalhando e ele liga o telefone, fica falando. Eu falo: meu Deus, esse cara não para de ouvir nunca. Mas esse rapaz estava contando o testemunho. Não é indireta para ninguém aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. E esse rapaz está contando o testemunho. Ele disse assim que ele entrou no quarto dele e começou a ter uma conversa franca com Deus. Eu não sei por que eu lembrei disso, mas ouça o que ele disse. Ele disse assim: Deus, passa lá na minha geladeira e dá uma olhada. Passa lá no meu quarto, passa lá na minha cozinha. Dá uma olhada em como estão as coisas. Ele disse que não tinha nada, mas ele estava na presença de Deus. E Deus entrou no quarto dele. Deus entrou no quarto dele. Algumas vezes nós estamos tão amedrontados, tão cheios de dificuldades, porque nós estamos olhando as circunstâncias à nossa volta. Eu acho que Jesus fica olhando e fala assim: se ele só falasse comigo, se ela só abrisse o coração para mim. Eles estão aqui com medo. Jesus chega trazendo paz. E ele reafirma: paz seja convosco. E aí ele começa a falar com eles o propósito. Existe um propósito para tudo isso. Existe um propósito para a chamada. Existe um propósito para Deus ter te salvado. Ele deixou falado, escrito o propósito, mas a gente se esquece. E a gente fica assim: mas ele era Deus. Não, mas Jesus fez isso. Não, mas Jesus fez aquilo. E a gente fica olhando essas coisas que Jesus fez e nos esquecemos daquilo que ele disse que nós faríamos em seu nome. E ele disse assim, presta atenção aqui: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Me perdoe ser um pouco mais franco hoje de manhã, mas Jesus não te chamou para sentar nesse banco e ficar aí olhando para mim. Jesus não nos chamou para portas fechadas. Ele entra, ele vem no nosso culto aqui e ele traz paz. Mas ele diz assim: você precisa ir. Assim como o Pai me enviou, irmãos, Paulo vai descrever aos Filipenses. Eu não me canso de falar e repetir essa palavra. Ele diz assim: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e ele diz, e tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, de homem, morreu, foi levado à morte. E ele diz, e morte
de cruz. Nós, às vezes, ativamos o modo de self-preservation, self-protection. Ativamos o modo de autodefesa, de autoproteção. Estamos vivendo bem porque nós temos um bom salário. Ganhamos por hora. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E eu estou bem aqui. E eu vou à igreja uma vez por semana. E glória a Deus pela minha vida. E nós achamos que estamos fazendo muito para Deus e não tem nada a ver com vir ou ir à igreja. Mas nós precisamos sair das portas fechadas. Jesus entrou e disse: paz seja convosco. Está aqui, ó, sou eu mesmo. Mostra o lado, mostra as mãos. Eles se alegram, eu imagino a presença de Jesus, irmãos. A gente canta um corinho aqui. A gente não vê Ele, mas sente um gostinho da presença dEle. O coração já ferve. Tem gente com vontade de pular, outros com vontade de chorar. Você fica alegre, glorifica. Eu imagino naquela sala. Eu imagino Jesus chegando naquela sala. O cheiro da morte ainda estava lá, mas chegou a vida. Ele chega, ele entra. Eu imagino um cutucando o outro, é Ele, é o nosso Senhor. E eles começam a se alegrar. E Jesus disse: paz seja convosco. Mas Ele não fica só nisso. Porque crente gosta desse negócio de paz, desse negócio de sentir. É tão bom. Ah, Jesus, o Senhor podia ficar aqui o dia inteiro com a gente, não é? A gente podia estar aqui, se alegrar, comer, fazer alguma coisa, mas Ele não vai ficar lá para sempre. E Ele chama e diz assim: presta atenção, vocês precisam fazer o que o Pai me mandou fazer. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês precisam ir. E aí, aqui está uma das confusões doutrinárias maiores que já se criaram. Alguém aqui já ouviu isso, mas por favor, presta atenção. Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Jesus estava em corpo, assoprando sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Eu vou fazer aqui uma aula de escola dominical rapidinho com vocês. Quando a gente aceita Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz morada em nós. Jesus ainda estava presente, o Espírito Santo ainda não havia vindo, ou ainda não havia chegado para revestir de poder. Mas esses homens, eles tinham visto, andado com Jesus, estavam com Jesus, e precisavam agora do selo da promessa. Todas as pessoas que aceitam a Jesus recebem um selinho. O selo é o anel do rei. O anel do rei, onde ele era colocado, dizia propriedade do rei. Era propriedade do rei. E esses homens agora, eles tinham que ter uma marca. Aqui eu quero deixar claro para a igreja que o Senhor Jesus me deu, não é transferência de unção. Não existe essa doutrina na Bíblia. Criaram essa doutrina. Não é transferência de unção. Aqui é salvação. Vocês agora são salvos. Eu morri na cruz por vocês. Eu estou aqui ainda, mas eu já estou colocando selo. Vocês já são propriedade exclusiva do Pai.
já são minhas, eu já estou selando vocês. Tanto que depois eles tiveram que ser batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder. Mas agora, eles receberam o selo de que vocês são salvos. Ninguém, e lá em João 10 ele diz assim: ninguém tem o poder de tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Agora vocês são meus. Por isso que receber Jesus é tão importante. Mas Jesus sopra o Espírito sobre eles. Eles são salvos aqui, eles são selados. E aí, Jesus faz uma afirmação muito séria, porque agora Jesus está instituindo a sua igreja de verdade, de fato e de verdade. Jesus agora tem a sua igreja, o seu povo, que ele selou, que ele comprou, que ele redimiu. E ele diz assim: olha, vocês são os primeiros. E a igreja começa agora, ele está dando, Paulo vai falar disso aí depois lá aos Filipenses, sobre o mistério. Ele fala aos Efésios também sobre os mistérios, ou o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é a igreja. Ele fala assim: agora vocês são selados, são a minha igreja, os meus representantes na terra. Agora eu vou dar um poder para vocês que é muito superior. Deixa eu falar para vocês: aqueles a quem vocês perdoardes os pecados. Olha que negócio sério. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Sabe por que quando alguém aceita Jesus, vem aqui à frente, a gente faz uma oração com ele: Senhor, perdoa os pecados deles. Escreve o nome dele no livro da vida. Não é porque eu tenho poder em mim, não. É porque ele me outorgou esse poder. A igreja deveria ir mais. Você não conhece o poder de Deus que há em você. Você não sabe o poder que Deus outorgou à sua igreja. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Mas aqueles a quem vocês negarem o perdão não serão perdoados. Jesus disse um dia que aqueles a quem vocês ligardes, ou o que ligardes na terra, será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. E a gente pega a parte do desligar, né? Cuidado, se você for desligado, mas a gente não pega a parte do ligar. Nós deveríamos estar ligando muito mais do que desligando. Deveríamos estar perdoando muito mais do que não perdoando. Isso é uma palavra que vai longe. Parece culto de doutrina, né? Mas Jesus, ele coloca um poder muito grande na comunhão dos santos. E quando eu vejo a igreja se reunindo sozinha, eu lembro dessa cena aqui. Parece que nós fechamos as portas, cerramos, trancamos com cadeado, e estamos impedindo as pessoas de vir até Jesus. Pastor, mas eu convido e ninguém vem. É porque você está convidando as pessoas para vir à igreja. Talvez se você evangelizasse mais com a sua vida e com o seu testemunho, você convenceria muito mais as pessoas. Talvez se nós fôssemos reconhecidos mais como cristãos, nós convenceríamos muito mais as pessoas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, diz: estejais sempre preparados para responder com amor e mansidão a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Quando é que as pessoas perguntam para nós a razão da nossa esperança? Quando há desesperança. Quando alguém está desesperado, mas existe alguém aqui que tem uma esperança.
quando alguém não sabe o que fazer, e tem alguém aqui que também não sabe o que fazer, mas tem esperança. Mas você está caindo tudo, e você está aí, né, de boa. Eu sei em quem eu tenho crido, e que no último dia ele se levantará. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó falando assim: não funciona assim. Eu sei em quem eu tenho crido. Meus irmãos, Jesus nos chamou para uma grande obra. Aí a gente usa essa palavra aqui para malhar o Tomé. Lembre-se, você está no domingo ainda da ressurreição. Jesus sai dali, eles saem dali, e depois eles se reúnem e Tomé chega. E eles falam assim: Tomé, você perdeu. Já foi na casa de alguém, diz assim, alguém disse: e aí, como foi ontem na igreja? Mais um cultinho, mais um domingo. Ou será que você fala assim: rapaz, você perdeu? Eu acho que todo culto a gente tinha que sair daqui com esse sentimento. Todo culto nós deveríamos sair daqui regozijando. E se alguém perguntasse, você não sabe como é lá. Você perdeu. Tomé, você perdeu, Tomé. Nós encontramos o Senhor. Nós vimos Jesus. Pastor Paulo falou aqui, né? Alguém veio aqui para ver o pastor, ou veio aqui para ver a fulana. Eu vim aqui faz tanto tempo que eu não vou. Eu vim aqui para dar um abraço no pastor Valdemar. Eu vim aqui para ver o fulano. Eu vim aqui hoje porque eu preciso marcar uns negócios aí com os meus amigos. Será que a gente veio com a consciência de que o Senhor está presente aqui? Sabe aquele corinho antigo? Você não sabe. Ele é muito novinho. Que cantava assim: aqui eu vim para dizer. Tirei sustenido, né? Sou craque. Dá a altura aí para mim. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Você veio aqui, você entrou aqui hoje para dizer para Ele que você veio para conhecê-lo mais, porque você tem mais sede. Nós não podemos vir só por vir. Tomé, você perdeu, Tomé.
Ah, mas eu estou em dúvida. Será que é mesmo? Será que eu vou lá e vai acontecer mesmo? E se você tiver certeza do que você serve, quem você serve, você fala, é mesmo, pode vir que é Ele mesmo, Ele vai estar lá mesmo, e Ele vai agir na sua vida mesmo. Ah, não, eu só vejo, ou eu só creio se eu ver. Mas aconteceu no próximo domingo, no próximo culto, o Tomé não faltou. E o Tomé veio. E quando o Tomé está lá no meio, será que ele vai vir? O que você acha, João? Ah, eu acho que ele vem. E você, Pedro? Rapaz, o Senhor vai estar presente aqui hoje. E eles começam a conversar. E você, Tiago? Ah, meu amigo, ele vai estar aqui. E daqui a pouco ele chega no meio deles. Paz esteja, ou seja, convosco. E Tomé, eu acho que levou um susto. Tomé, Jesus conhece você. Ele te trouxe aqui hoje porque Ele sabe do seu coração. Você veio aqui hoje porque dúvidas, circunstâncias, coisas. Olha, Jesus não te critica. Deixa eu te dizer aqui, ouve isso. Jesus não tem problema com a sua dúvida. Jesus não tem problema nenhum com a sua dúvida. O maior prazer de Jesus é se revelar para você. O maior prazer de Jesus é mostrar para você quem Ele é. Basta você abrir o coração. Eu até não acredito, mas eu vou abrir e deixar para ver o que vai acontecer. Abre a porta. E aí Jesus fala com ele, Tomé. Sim, Senhor. Eu fico imaginando Tomé gaguejando. E Jesus falando assim, venha cá. Chega aqui pertinho. Sabe por quê? Porque Jesus quer você pertinho dele. Jesus quer que você sinta a presença, o calor dele. E ele chama você e diz assim, olha aqui sou eu mesmo. Eu não sabia, mas toca aqui, olha aqui. Põe o dedo aqui, Tomé. Põe o dedo aqui, Tomé. E Tomé fica olhando. E Tomé fica, Senhor meu e Deus meu. Eu imagino Tomé caindo de joelhos, talvez. Sabe por quê, irmãos? Jesus odeia a hipocrisia. Jesus não quer hipocrisia. Jesus prefere um crente meio casca grossa assim, sabe? Que fica questionando. Mas Jesus, isso aqui. Mas Jesus não tem problema com isso, porque a palavra dele responde. Jesus não gosta de hipocrisia. Esse povo que acha porque veste um terno ou veste um vestido é mais que os outros. Não, não é isso. Jesus quer que você tenha comunhão, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Ele estava chamando Tomé para o lado dele, para tocar nele e falar assim, Tomé, eu não sou uma lenda. Eu sou de verdade. E quando você vê que Jesus é de verdade, que isso tudo que nós pregamos não é uma falsidade, que isso tudo que essa palavra diz não é mentira. Aí ele fala assim, meu Senhor e meu Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não quer ser só um profeta na sua vida. Ele não quer ser só mais uma religião na sua vida. Jesus, ele quer ser o seu Senhor. E ele quer também ser o seu Deus. Seu Senhor, porque um dia ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas e aí, eu vou negar a mim mesmo, e aí? Ah, você vai ver como vai ser a caminhada comigo. Se eu for o Senhor da sua vida, você nunca mais vai ter os problemas que você tem agora. Eles serão maiores. Os problemas que você tem agora são tudo fichinha. Mas se eu for o Senhor da sua vida, você vai ver que os problemas vão ser maiores. Sabe por quê? Porque agora você tem um Deus grande. Agora não é você resolvendo os seus problemas. Agora você tem um Deus que está acima de todas as coisas.
Agora você não precisa mais se questionar ou questionar coisas. Agora você tem um Deus a quem você vai e conversa. Você chega nele e fala: Senhor, está doendo. Eu me lembro de ouvir o testemunho de uma mulher que ela estava passando uma dor terrível, com um problema no casamento, e ela já não aguentava mais. E ela falava com Jesus e parece que Jesus não ouvia ela. Ela já tinha orado, já tinha feito tanta coisa e parece que Jesus não atendia. E ela disse que naquele dia ela abriu a porta do quarto, foi até o canto da parede, encostou as costas na parede e escorregou o corpo e agachou de cócoras, ficou encostada na parede chorando. E na cabeça dela vinha assim: Jesus não se lembra nem que eu existo, isso é uma farsa. E ela se lembra muito bem de ouvir a porta se abrindo. E ela viu a porta se abrir e ela viu os pés com as marcas. E aqueles pés entraram, aquela pessoa entrou e ela não tinha coragem de olhar, mas ela viu os pés. E ele não falou nada. Ele veio do lado dela, encostou as costas na parede, escorregou o corpo na parede como ela e ficou do lado dela. E ela disse que sentia o calor dele. E a presença dele foi enchendo o coração dela. E ela disse que uma alegria imensa invadiu a vida dela. Ele não abriu a boca, ele não falou nada. Deixa eu te dizer, só a presença dele é suficiente na sua vida. Não importa as dúvidas que você tenha, não importa aquilo que está te incomodando, hoje Jesus está aqui dizendo assim: olha, eu sou real na sua vida. Eu não sou uma lenda, eu não sou uma brincadeira, uma história de religião. Eu sou real na sua vida. E eu quero que você sinta a minha presença do seu lado. Andar com Jesus e tê-lo ao seu lado é a melhor coisa que você pode ter. E Jesus fala: Tomé, você creu porque você me viu. Mas essas pessoas que não me viram, Jesus estava falando de você. Eles não me viram com os olhos, mas eles creem, eles são muito bem-aventurados, serão muito felizes, serão muito abençoados. Jesus ama você mais do que tudo nessa vida. Ele deu a vida por você. Ele se entregou por amor a você. Olha, eu estou falando com crentes aqui. Jesus entregou a vida por você. Não vire as costas para Ele. Não desista dele. Não importa se, como Tomé, em algum momento você duvidou. Não importa, Ele está aqui. E Ele quer que você saiba que Ele se importa com você. O Senhor Jesus Cristo se importa com você. E Ele se importa por cada detalhe da sua vida. E João encerra este capítulo dizendo: olha, Jesus fez muitas coisas na presença dos seus discípulos que não foram escritas aqui. Mas essas coisas aqui, mas estes sinais aqui, foram escritos com um propósito. É para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias, o Filho de Deus, para que, crendo, se você crê, você tenha vida no nome dele. Mais do que só resolver os seus problemas, mais do que só mudar a sua vida,
Jesus quer que você saiba que Ele está junto de ti. Eu falava com um homem na frente do meu trabalho há muitos anos atrás. Esse homem tinha perdido tudo. E depois ele foi reconquistando aos poucos. E ele sempre passava, era pai de um dos meus colegas. E um dia eu parei para conversar com ele. Cabelo branquinho, um senhor forte, um cabelo branco, bigode branco. Me lembro até hoje, um sorriso lindo. E eu perguntei para ele assim: meu irmão, você já teve tanta experiência na vida. Esse sorriso, essa sua forma de ser. E ele disse assim: eu aprendi uma coisa. Eu falei: me ensina. Ele falou: eu não peço nada para Jesus. Nada. Eu só peço a presença dele comigo. Porque se a presença de Jesus for comigo, eu venço tudo, eu tenho tudo. Todas as coisas são possíveis. E eu disse: tem funcionado? Ele falou: você não faz ideia de como esse negócio funciona. Peça para Jesus estar presente com você. Sabe aqueles momentos difíceis? Deus está falando com você hoje. Sabe aquela decisão difícil, aquele momento difícil? Peça para Ele vir. Peça para Ele te ajudar nessa decisão. E as decisões de Jesus às vezes são tão duras, mas quando nós tomamos a decisão que Jesus quer que nós tomemos, Ele assina embaixo. E Ele assina embaixo e Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar que quando você crê, a vida que você tem nele é melhor do que qualquer coisa desse mundo. A vida que Jesus tem para nós é melhor do que qualquer coisa deste mundo. Quando Jesus disse assim: negue-se a si mesmo, Ele não estava falando assim: a sua vida vai ser uma porcaria. Daqui para frente você vai ver, quer me seguir? Vai ser ruim, ó. Já estou te avisando. Eu não acredito que Jesus, que morreu por nós na cruz, estava dizendo para você se negar, para que você tivesse uma vida miserável. Jesus disse: o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Não é qualquer tipo de vida. Andar com Jesus é ter vida com abundância. É você saber onde você está pisando e saber que Ele garante a sua vitória. Fique de pé, por favor.